presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa vivo na rua. Tô cansada de acordar nas férias, tô cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Família, saudações, espero que todos estejam bem e estejam dentro desta entrevista. Realmente nós hoje convidamos o Sr. João Sato para esmiuçar algumas questões relativamente ao nosso país, em particular da Bíblia. Sr. João Sato, muito boa tarde. Muito boa tarde, senhor jornalista. Como é que estamos? Nós estamos bem, graças a Deus. Está boa, tá boa. Os ouvintes, internautas e telespectadores não conhecem basicamente quem é o Sr. Sato. Gostaria mais ou menos que, diante desta tela, esmiuçasse quem é o Sr. Sato. Obrigado pela oportunidade que me dá de participar desta entrevista. E respondendo diretamente à pergunta que me faz sobre quem é a pessoa de João Sato, devo dizer que o João Sato é filho de João Sato e de Deolinda Massanga, natural do município de Belize. O João Sato é aquele senhor patriota que, desde a tenra idade, tem dedicado boa parte do seu tempo na luta pela conquista da dignidade deste povo. Caríssimos, nós aqui, conforme disse, vamos esmiuçar algumas questões muito relevantes e muito importantes relativamente ao nosso país e logo queremos questionar ao Sr. Sato como é que acha que está o cenário político em Angola. Para quem como nós, observadores atentos, eu descrevo a situação do nosso país como sendo uma situação caótica, na medida em que o povo angolano, apesar de o nosso governo vender ilusões, mas do ponto de vista da economia do país, do empoderamento do próprio cidadão, nós continuamos a ter um país sem a possibilidade de o seu cidadão realizar-se. Praticamente é um país empobrecido, apesar dos recursos que possui. E nesta ótica, estamos em 2024 e o senhor presidente João Lourenço, questionado numa entrevista de uma televisão internacional, como é que gostaria de ser lembrado? Ele disse que gostaria de ser lembrado como o senhor dos milagres econômicos de Angola. Qual é a avaliação que tem sobre a situação econômica do país? As palavras são dele. Mas, no último Horácio, o que está na boca do cidadão, que deveria avaliar em primeira instância a qualidade de governação que o Sr. João Lourenço oferece a este povo, não está esse pensamento. Portanto, o Sr. Presidente João Lourenço, na nossa maneira de ver a coisa, é o péssimo presidente que Angola conheceu até aqui. A sua governação é uma governação caracterizada por falsas promessas irrealizáveis. Portanto, tudo aquilo que ele faz afora, nós concluímos que entre a decisão e a solução há um hiato muito grande nesse espaço. O presidente João Lourenço não tem sido feliz na sua governação, infelizmente. Não se dá o caso, a situação econômica tal como ele encontrou o país. Olha, o presidente João Lourenço, quando tomou posse em 2017, enganou toda a nação angolana de que encontrou os cofres vazios. Algum tempo depois, o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, fez questão de vir esclarecer ao povo angolano
quanto que ele tinha deixado como reservas lá no Banco Nacional de Angola. Então, toda aquela mentira que o senhor presidente João Lourenço tentou colocar, ficou praticamente. Então, a situação econômica, nós todos podemos nos interrogar quem é que mergulhou, afinal, Angola na crise econômica. Somos nós os cidadãos ou quem está no comando da direção do país? Até aqui nós podemos dizer que, se olharmos, por exemplo, pela parte dos recursos que saem do nosso país, nós temos o petróleo a ser explorado todos os dias. O PIB está ali como está. Os diamantes estão ali, a madeira está ali, outros recursos a serem explorados e vendidos. Por que é que falam em crise? Estão a falar em crise por quê? Nós não conseguimos entender até que ponto Angola tem falta de dinheiro. Os banquetes. Aliás, em tempos o senhor presidente esteve nos Estados Unidos, lá em Nova York, reconheceu que um dos países, como por exemplo a Inglaterra, devolveu uma boa parte do dinheiro. Nós podemos todos nos interrogar o paradeiro desse dinheiro, o que é que se fez com o dinheiro devolvido. Portanto, se Angola está em crise ou não está em crise, esse discurso é dos governantes, não está na boca do povo. O que o povo tem na sua mente é que está a ser mal governado. Os recursos do país estão a ser mal geridos. Este é que é o problema. Tanto essa situação que classifica João Lourenço de um péssimo presidente. É um presidente muito mal sucedido na sua governação. Não é o formato partidário ou a hegemonia de poderes que tem a nível do país. Se nós olharmos para a Constituição da República de Angola, os poderes todos da República de Angola estão centrados na pessoa do presidente da República. Portanto, ele é que está na direção do país. Todas as falhas de governação são imputadas a ele. Lá na direção do MPD é ele. Portanto, na direção da República é a mesma pessoa. Então, a quem mais podemos cobrar? O mau gestor da nossa loja é mesmo o senhor João Lourenço. Partindo desse pressuposto, quando olha para o cenário político do país, em que lá lidera as estruturas importantes que estão ao poder executivo, lidera as estruturas em todas as suas dimensões, e, segundo a sua opinião, não acha que dentro do executivo, dado os resultados eleitorais obtidos pela UNITA e outros partidos, os quadros da UNITA e de outros partidos não deveriam fazer parte do executivo do João Lourenço? Ora bem, nós temos consciência de que a lei que temos, não é? O sistema político que temos, é que o partido que vence as eleições é o seu executivo. Mas isso depende muito também da opção de quem estiver na direção do país. Se essa, na verdade, fosse a vontade do atual presidente da República em convidar outros cidadãos, não importando o lado a que pertence, se de que partido são, se de que religião são, se quisesse mesmo chamar alguns angolanos que não sejam do MPLA, como ele é, para incorporar no seu executivo, claro, estaríamos também a dar o nosso convite. Mas como impera o egocentrismo deles, não conseguem então chamar os outros. Mas por uma questão mesmo de reconciliação, nós gostaríamos que aquele homem que tivemos no passado continuasse. Isto tem muito a ver com a tipicidade do sistema que eles criaram. Neste sistema hiperbólico e dada a constituição atípica que temos, concorda conforme o presidente eleito? Nós somos o modelo mais arcaico do mundo em termos de eleição do presidente da República. O presidente da República não tinha que empolerar a lista dos deputados, porque depois não toma posse como deputado. Por que tem que ser cabeça de lista de um partido? Nós somos de opinião que nos próximos momentos, quando se fizer a alteração da Constituição, a eleição fosse feita de forma separada.
Os deputados concordam numa lista plurinominal. E o Presidente da República também concorre numa outra lista, tal como aconteceu nas primeiras eleições de 1992. Tudo se dá. Como é que foram buscar isto? E porquê? Tem conhecimento? Então, eles fazem um jogo, buscam um modelo daqui, buscam um modelo da lá e depois vão encontrar alguma válvula de escape. Porque o problema deles é o poder. E muitas das vezes, aceitar fazer o jogo limpo, tal como mandam as regras da transparência, deixa eles assim um tanto quanto embaraçados. Então, na tentativa de procurar uma fórmula tão esquisita da manutenção do poder, então fazem recurso a esses métodos arcaicos que o mundo todo já abandonou. Desses métodos que vai se usando, é possível derrubar isto? Sim, é possível. Possível. É possível. Como? Meu caro, a ciência política é dinâmica. Os tempos evoluem também. Na medida em que os tempos vão evoluindo, os fenômenos também. Para alterarmos o atual quadro, só será necessário, primeiro, educarmos o nosso cidadão sobre o que é a sua participação no processo de fiscalização. Um processo eleitoral bem fiscalizado veta qualquer manobra que possa ser engendrada no sentido de defraudar os resultados eleitorais. A outra coisa, selarmos freiras naquilo que são as leis, né? Temos bastante legislação sobre matérias eleitorais, mas há lá algumas questões que são muito fraturantes, que precisaremos ao longo do tempo. Enquanto cidadãos, essa tarefa não é só tarefa dos partidos políticos. Apesar de que os partidos políticos tenham mais interesse, porque são eles que vocacionam o poder político, mas o cidadão também, porque no fim último, as políticas de governação devem incidir na vida do cidadão. Daí o interesse que o cidadão tem no processo eleitoral. Então, vermos como é que está estruturada a comissão eleitoral, vermos as empresas que são contratadas para fornecer a tecnologia das eleições, a logística toda eleitoral. Vemos também a lei da nacionalidade, diz muita coisa. Então, o pacote legislativo eleitoral terá de ser revisto no seu todo. Algumas coisas estão lá que têm favorecido, se calhar, o regime. Vejamos, por exemplo, a questão do registro eleitoral. Eu sou daqueles que defendem que o registro eleitoral deveria ser executado pela Comissão Nacional Eleitoral, sendo o único órgão independente, pelo menos no plano formal. Pelo menos no plano formal. Mas agora, quando há envolvimento do Ministério da Administração do Território, envolvimento do Ministério da Justiça para executar outros passos do pacote legislativo, isto é um atentado ao princípio da transparência. Porque aqueles ministérios não fazem parte do governo. Fazem. O executivo. São parte do executivo. E isso não é ingerência nos assuntos da CNE. Obviamente. E aí onde está a doença. Com este modelo é possível a oposição vencer as eleições. É aquilo que eu disse. Selarmos fileiras. O povo, nós não somos o único exemplo. O que nós estamos a passar também já aconteceu em outros países. Mas os cidadãos daqueles países nacionalizaram as suas mentes, evoluíram e encontraram fórmulas de como tapar esses pequenos furos que nós chamamos de válvulas de escape. É só questão de taparmos essas válvulas de escape. Como tapar essas válvulas de escape? Como são estratégias, não vamos desvendar tudo aqui, mas nós queremos acreditar que está-se a trabalhar no sentido de contrapormos essas manobras que eles têm feito.
o povo será o último a tomar posição sobre isso. Numa entrevista que nós estávamos deixando, convidamos o angolano residente na Holanda, Pedro Monimambo. Ele disse categoricamente que a UNITA devia agir como estivesse no poder. Segundo eles, que a UNITA não age como estivesse no poder. Concorda com essa afirmação? Palavras são dele, o entendimento é dele, embora não sendo a voz autorizada para falar da UNITA neste momento, não é? Mas, enquanto cidadão, a observação que faço, o Monimambo não deve estar certo no seu pensamento, porque a questão do poder não é questão exclusivamente da UNITA. A UNITA é partido. Quando você fala de partido, estamos a falar de parte interessante e não pode ser responsabilidade exclusiva da UNITA fazer oposição. Aliás, não sei que tipo de oposição ele quer. Para além daquela oposição feita à possibilidade, deveríamos usar que tipo de... Pelo menos que ele sugerisse até que deveríamos. Ele sugeriu o Quênia, referiu ali o engenheiro Venâncio Montalvo, de Moçambique. Sim. Buscou alguns exemplos de vários outros autores políticos, referindo que estes políticos, independentemente de estarem na oposição, mas contactavam o povo e agiam mediante aquilo que o povo decidisse que ele fizesse e faziam. E em contrapartida não revê este comportamento na UNITA. Muito bem. A minha resposta é a seguinte. Só tem que ser um ignorante que pode pensar que a UNITA nunca fez nada na República. Hoje, se nós, eu devo dizer isso com toda a segurança, e essa pequena abertura de democracia que temos em Angola foi fruto do trabalho abnegado da UNITA. E o doutor Savimbi, presidente fundador da UNITA, fez menção a essas questões em 1992, quando ele dizia que se a UNITA não luta, isto para. A UNITA resistiu por todas as formas contra o autoritarismo neste país. Nós gostaríamos nessa fase que todos nós, todos os cidadãos angolanos que acham que o atual regime já está caduco, não tem estado a servir os interesses dos angolanos, juntem-se à volta da UNITA. É o apelo que nós podemos fazer aqui. Para aqueles que gostam de criticar a UNITA a partir de fora, deveriam vir para aqui. E aqui, as manifestações organizadas aqui, aliás, os partidos políticos podem sim organizar, por exemplo, manifestações. Mas não é vocação dos partidos políticos organizarem manifestações. As manifestações são organizadas por organizações de sociedade civil, por sindicatos, etc. São esses que têm a vocação de organizar as manifestações como lutas reivindicativas. Nós, enquanto partido político, vocacionamos o poder. Isso é a diferença. Um pouco da sociedade civil, e eu gostaria de saber se a sociedade civil, no seu todo, tem feito um papel preponderante na luta da alternância, da libertação deste povo que se sente cativo dia após dia. A sociedade civil angolana, eu tenho alguma dificuldade em perceber se em Angola temos a sociedade civil organizada ou não temos. Tenho alguma dificuldade. Por quê? Eu vou explicar isso. Em tempos, começamos todos a sentir alguns movimentos de jovens que tentavam reivindicar um ou outro direito. Mas, no fim de algum tempo, isto tudo morreu. Pareceu-nos que fizeram pressão ao José Eduardo Santos para que saísse do poder, mas com a entrada do João Lourenço, quantos revus hoje já receberam bolsa de estudos, estão aí a estudar por conta do executivo que eles estão. É complicado. Então, eu até aqui
não me revejo nessa sociedade civil que se diz organizada, mas eu não me vejo. O ano letivo começou há um mês e a estatística geral em Angola estão cerca de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O que é que tem a dizer sobre isso? Só posso lamentar. Só posso lamentar porque a constatação que nós fizemos, quase que todos os anos fala-se em construção de salas de aulas. Mas o que temos como entendimento sobre o setor da educação, que devia se fazer, os investimentos que deveriam ser feitos, seriam a construção de escolas. Então, no país, verifica-se de facto um déficit muito grande. Insuficiência de escolas. Mas no discurso dos governantes, não gostaríamos até de ver nenhuma criança fora do sistema de ensino. Mas então, se o governo diz que não gostaria de ver nenhuma criança fora do sistema de ensino, depois não construir escolas, como não termos as crianças fora do sistema de ensino? O padrão da governação que temos no nosso país é colocar discursos que não vão de encontro com a realidade, ou seja, a praticidade no cumprimento das promessas que fazem. Neste caso, temos ali a questão da educação, a saúde. Vimos há 3 semanas atrás a morte do médico por negligência médica no Hospital Geral de Cabinda. Eu gostaria mais ou menos que dissesse alguma coisa relativamente da situação. Eu acredito que conhece, e nós aqui, Cabas e Chancas, reportamos a situação. Os nossos internautas estão ali do outro lado, sabem que nós esmiuçamos e trouxemos provas daquilo que nós chamamos mesmo de negligência médica que aconteceu no Hospital Geral. E gostaria que esmiuçasse alguma coisa relativamente ao estado de saúde do país, em particular de Cabinda. Acredito que frequenta os hospitais públicos, frequenta os postos de saúde que são públicos. Vale a avaliação, como é que tem visto o atendimento adequado, tem tido o atendimento de qualidade? Ora bem, eu não sou tão pessimista. Algumas coisas, quando são bem feitas, nós, às vezes, temos que mesmo elogiar. Mas o que nós vemos no sistema de saúde do nosso país é que esse sistema de saúde inspira muitos cuidados. Nós entendemos que todos os estados do mundo elegeram a saúde como prioridade da sua população. Mas, infelizmente, para o nosso caso, bastará olharmos para a fatia que se tira do orçamento geral do Estado para a saúde. Isso mais ou menos vai nos dar a perceber o que é que temos nesse setor. Agora, olhando para a morte do médico, é verdade que morreu o médico, o assunto tornou-se ainda mais badalado. Mas eu não vou falar do médico, prefiro falar dos cidadãos todos. Se aconteceu com o médico, então, quantos cidadãos normais como nós perecem nesses hospitais por negligência médica? Tudo isso se circunscreve na governação. E o cidadão é testemunha disso. O nosso apelo, nada mais, nada menos. A governação já não serve para os nossos interesses. Não serve. Essa governação está caduca. Uma governação sem horizonte. Uma governação praticamente falida. O que vai acontecer no Hospital Geral? Vamos agora observar o Hospital Provincial que é lá. Para não falarmos dos centros médicos. Às vezes até simples analgésico, que é o paracetamol, não se encontra lá.
pessoa vai febril ao centro médico, pica, não tem malária. Sabemos que não é só malária que dá febre. Mas o posto médico só tem microscópio para testar malária, não tem mais outros exames a fazer. Como fica depois? Esta é a situação endémica, caótica, que acontece no país. Continuam a nos acompanhar porque vamos ainda avançar além fronteiras. Sabemos que o presidente João Lourenço esteve em Nova Iorque e fez ali o seu discurso, mas em contrapartida tinha ali a vinda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para Angola, e aproveitando este momento que estamos aqui em entrevista com o Sr. João Sato, queremos saber, Sr. João Sato, há ganhos políticos ao presidente João Lourenço relativamente a essa vinda Angola do Joe Biden? Se há ganhos políticos para a vida do presidente, sim. Para a vida da nação, a vida do país, não. O presidente João Lourenço está no poder desde 2017. E o presidente Biden encontrou o presidente João Lourenço no poder. Por que só agora, em que ele está em fim de mandato, visitar o nosso país? Para trazermos mais o quê? Se criar uma relação de amizade entre chefes de Estados quase em fim de mandato os dois, porque um parte agora, o outro depois de 2 anos, também 10 anos, talvez nesse quadro. Mas para beneficiar o cidadão angolano, perdão, essa visita não traz nada para nós. Como ganho, não traz nada. Não são os interesses. Os interesses americanos estão aqui implantados, nós temos conhecimento disso, mas depois. Há uma situação que alguns analistas vão dar despoletando e levantando, até tem sido o debate de várias situações, que o Joe Biden não está a vir meramente para Angola por causa dos interesses angolanos. Levanta-se ali o caso do corredor do Lubito. Também pensa que seja este o cerne da vinda do Joe Biden para Angola? Fala-se corredor do Lubito. Corredor é o que é isto? O que é que o corredor representa para uma casa? Não é sala, não é quarto, mas é corredor. É o que é isto? Tem canal para fazer passar o que sai lá da RDC, roubar os recursos da África. Este é que é o interesse que é nisso. O João Lourenço é aquele presidente que facilitou. E não sabemos se é para o tal propalado terceiro mandato ou tem outros interesses supérfluos que nós não conseguimos visualizar. Um parlamentar começa dentro de dias e gostaria mais ou menos de saber qual é a avaliação que tem sobre o ano parlamentar, que começa daqui a pouco. A avaliação, o ano ainda não começou, mas perspectivar, sim. Eu sou daqueles cidadãos que são que Angola está a atrasar muito com a realização das autarquias. Olha, o modelo centralizado na governação já não serve nem às minorias, nem às maiorias. Portanto, é um modelo tão arcaico e nós queremos sair desse modelo para irmos descentralizando o país, quer do ponto de vista da gestão financeira como da gestão territorial. Portanto, as autarquias, eu elejo as autarquias como prioridade das prioridades para o ano que vem. E como esse diploma, a lei da institucionalização das autarquias, está já lá na Assembleia Nacional, se falta alguma coisa que se faça com a máxima urgência que se pode. Queremos que se institucionalize as autarquias. E já estamos aí a ver a questão, por exemplo, da nova divisão político-administrativa, que o Executivo submeteu à aprovação da Assembleia Nacional e a bancada maioritária, muito bem. E isso quero acreditar que vai entrar em vigor. Mas com isso entrará felicidade ao novo.
É a mesma coisa que o MPLA estender-se pelo país. Estender a sua administração pelo país. Não é isso que nós queremos. Então, com 164 municípios, não foi capaz de administrar territorialmente e financeiramente. Não será possível administrar 300 e tal municípios. Para nós, o mais sensato seria implementar as autarquias. Porque nas autarquias vem aí a descentralização das finanças. E lá é uma governação participativa. O cidadão está lá, vai participar na governação, na gestão do próprio município. Esse é o modelo que todos nós queremos que se implemente no nosso país. Estamos aqui a ver, por exemplo, os níveis de desenvolvimento que Cabo Verde atingiu, fruto de quê? Das autarquias. Então, quer queiramos, quer não, quer se adia, quer não, as autarquias são um imperativo no nosso país. É o único remédio que os angolanos têm de exigir para curar da sua doença, dessa patologia que tem, de pobreza, de subdesenvolvimento das comunidades. Falando um pouco do assunto, relativamente aos últimos rumores, os pré-candidatos, que ainda não são, nem o Congresso ainda foi, quer dizer, já foi anunciado, o Congresso extraordinário e há umas querelas ali que vão acontecer internamente relativamente a esta questão de candidatos múltiplos, neste caso no partido MPLA. Pronunciou-se o Virgínio Carneiro, já é público, que será mesmo candidato. Pronunciou-se com muita surpresa o Mandou, Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Assembleia Nacional. E Antônio Venâncio, como sempre, ultimamente na Mangolé TV, também fez as mesmas afirmações que será também um potencial candidato às eleições múltiplas que possivelmente o MPLA poderá realizar. Com dúvidas ou com certeza? Nós temos dito, nos tempos que correm, o partido político que não abraçar a democracia está condenado para o esquecimento. O que eu quero dizer com isso? O MPLA deve ter... Nós queremos acreditar que o MPLA há quadros que são pensantes, têm ideias, não só para o partido, também para o país. Mas esses quadros fazem pouco para democratizarem o seu partido. Então, para a República de Angola, se nós continuarmos com um partido não democrático no poder, também a democracia do país está condicionada. O que eu espero desses pré-candidatos, de fato, que saiam do anonimato. Daquela coisa de dizer que não, por causa da disciplina partidária. Disciplina partidária não pode ser confundida com a coação dos direitos e deveres de militantes. Todo militante, eu não estou com os estatutos do MPLA, mas quando os outros fazem comentários sobre os estatutos do MPLA, também falam de direitos lá que têm e de deveres. E por que não consagram lá também o direito das pessoas concorrerem livremente para a conquista do lugar do cimeiro no partido? A presidência do partido pode ser conquistada por quem quer que seja. O militante que esteja em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Então, se no passado não andou a acontecer, se calhar por uma questão do contexto. Mas os tempos mudaram. Da vez passada, o engenheiro Antônio Venâncio lançou-se, mas foi parado. Pese ter sido parado, mas ele mostrou e demonstrou exemplo de coragem. Ele abriu o caminho para que os outros também venham. Então, por que ele tem de haver menos? Se o partido pertence a todos eles. A indicação. Não, esses modelos de indicar fulano para ficar ali já não. Isso já não é democracia. Então, o MPLA está a desgovernar um país democrático. O que nós queremos
que se democratize também internamente. Quem acha muito das candidaturas? Eu saúdo dessa iniciativa. Essa iniciativa, bem, a única tem feito esse exercício, dia após dia, ou ano após ano. Quando chega o momento de congressos, relativamente decisivos, simplesmente a mudança de alguns documentos reitores, e também a presidência tem recorrido a múltiplas candidaturas. Por que não falar não abraça isto desta vez? Porque depois destes rumores de alguns militantes de PRO, do MPLA, anunciarem ali as suas pré-candidaturas nos bastidores, e muitos deles até já começaram a fazer pequenos contactos, houve chamadas de atenção. Jim Carneiro, logo que anunciou, então foi toda hora chamado de uma PGR. É um sinal de que não teremos múltiplas candidaturas, ou teremos mesmo. Isso vai depender dos próprios militantes do MPLA, aqueles que pretendem candidatar-se. Nós sabemos que o MPLA está numa situação de fato embaraçosa por causa mesmo disso. Embora publicamente eles não querem admitir isso, mas o cidadão tem que acompanhar a saúde política do MPLA, dentro das estruturas do MPLA, sabemos como é que estão. Agora, nós já dissemos, a matriz ideológica do MPLA é a ditadura. Quem hoje está lá na direção do MPLA acha que tem que impedir os outros concorrerem. Então, isso também revela, em certa medida, insegurança por parte de quem é presidente do MPLA atualmente. Porque um presidente seguro, que conta com o apoio dos militantes todos, não pode temer concorrer com outro militante. Não tem sinal bem. Família, estivemos aqui com o senhor Sato e não gostaríamos de terminar assim sem que desse um apelo a esta sociedade, a este povo. Senhor Sato, qual é o conselho que deixarias à juventude e ao povo angolano? Nestas câmaras, senhor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que temos de trocarmos impressão com o cidadão que está lá em casa nos acompanhando neste momento. Dizer que nós temos uma missão. Nossa missão é salvar o país. Os nossos pais travaram o colonialismo. Quando desencadearam a luta de libertação nacional, eram tão jovens. Nós, a nossa geração, travou o neocolonialismo. Mas ainda temos alguma coisa que temos que ajustar. E nós queremos contar com a juventude. Não a juventude dormente que se livra ao consumo de drogas, ao consumo de álcool, mas é aquela juventude que se entrega aos estudos, aquela juventude que deve ter uma visão sobre o país. Pois, essa juventude é que vai continuar com o país amanhã. Nós queremos deixar para vocês um país devidamente preparado. Então, não se distraiam. Interessam-se pela política. Envolvem-se na política. Façam política. Procuram conhecer os vossos direitos. Saibam reivindicá-los. E nós temos a UNITA como vanguarda. É um instrumento de luta que o Dr. Samir criou para nós. Sem a UNITA, não teremos outra tábua de salvação. Juntem-se a ela, porque nós teremos uma saída airosa. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Agradecemos. Família, muito obrigado. Curte, comente, e nós estamos aqui para reportar e trazer mais convidados relativamente a várias situações em nós. Aquele abraço, muita força, acaba se chamando bem. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa vivo na rua.